Olá a todos, meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista com especialização em transtorno do espectro autista. Dia 2 de abril é o Dia Internacional da Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista. Por isso é de extrema importância que conversemos um pouco mais sobre isso, entendamos um pouco mais as suas nuances, compreendemos um pouco mais como as coisas funcionam. Dia 2 de abril é o que é o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando que se começou a falar em transtorno do espectro autista? Se falar sobre transtorno do espectro autista é muito recente. Se começou a conversar sobre transtorno do espectro autista na década de 40, 1943, com Kanner, 1944, com Hannah Asperger. Foi mais ou menos na início da década de 80 que se cunhou o termo transtorno do espectro, né? Se usou pela primeira vez essa palavra espectro para que se entendesse que cada criança tinha uma particularidade. E até hoje muitos pais que nos procuram perguntam, mas o meu filho não tem isso, meu filho não tem aquilo, meu filho isso, meu filho aquilo. Muitas das características, elas não são muito semelhantes de uma criança para outra. Na verdade, é uma diferença muito grande entre as crianças. Existem inúmeras pessoas com o nome de Daniel. Nem todas elas são semelhantes, mas todas elas são Daniel. O transtorno do espectro autista funciona do mesmo jeito. Todos têm a condição chamada transtorno do espectro autista, mas nem todos têm que necessariamente apresentar as mesmas características. E quais são elas? Basicamente, nós podemos conversar sobre o distúrbio de comunicação social, o distúrbio de interação social, onde a criança não consegue ter esse entendimento, não consegue compreender como funcionam essas relações sociais. Também porque há uma alteração, há um déficit de compreensão no que a gente chama de teoria da mente. A teoria da mente é uma teoria que nos explica como nós entendemos como o outro pensa em algumas situações. Exemplo, se o outro está triste, a gente enxerga pelo semblante, pela forma com que ele vê as coisas, pela sua expressão facial, como ele está tentando entender isso, se ele está triste, se ele está alegre, enfim, de outras formas. Então, a comunicação social, aquela interação social, aquela dificuldade de interagir com outras pessoas, a dificuldade de se fazer sentar para brincar, a dificuldade da relacionamento interpessoal. Isso é uma das coisas que está muito linkado ao transtorno do espectro autista e deve ser uma característica a qual as crianças, ou seja, todas as pessoas que tenham a condição relacionada ao transtorno do espectro autista apresentem. Também apresentam movimentos estereotipados, que são estereotipias. Uma estereotipia muito comum é o flapping, né? Ele é muito comum quando há movimentos, principalmente quando há felicidade, tristeza, algum sentimento associado, né? As sensações se tornam diferentes, como uma sensibilidade alimentar, né? Como uma seletividade alimentar, como uma sensibilidade maior a ruídos, como inúmeros distúrbios relacionados às sensações também. Movimentos repetitivos, brincadeiras não funcionais, aquela coisa de enfileirar os carrinhos, separar por cores, né? Mas nada disso sozinho define o transtorno do espectro autista. Os distúrbios de linguagem verbal e não verbal são extremamente comuns, e lembrando que a gente acredita que mais ou menos em torno de 50% das pessoas que tenham a condição chamada transtorno do espectro autista apresentam deficiência intelectual associada. Então, essa deficiência intelectual deve ser investigada. É fácil a investigação? Não. Mas essa investigação também deve ser feita muitas vezes quando a gente enxerga
um atraso um atraso na escola, uma dificuldade maior relacionada à escola, principalmente nesse momento, deve ser feita essa investigação. Como se faz então o tratamento para o transtorno do espectro autista? O tratamento para o transtorno do espectro autista, ele é feito basicamente com as terapias. Existem 3 grandes pilares: a terapia psicológica, baseada na terapia cognitivo-comportamental, a terapia fonoaudiológica e a terapia ocupacional. Lembrando que na terapia ocupacional, a integração sensorial para que a criança consiga mexer com os seus sentidos é uma coisa extremamente importante. Todas essas terapias, elas devem ser centradas, por exemplo, no método ABA, né? O método ABA revolucionou o tratamento dessas terapias, porque são terapias que têm, por natureza, se ajustar com as demandas que as crianças vão apresentando. Por isso as terapias são de extrema importância. E o tratamento medicamentoso? O tratamento medicamentoso nem sempre é necessário. Muitas vezes nós tratamos somente as comorbidades, não há um tratamento específico para o transtorno do espectro autista. Nós tratamos as comorbidades, como distúrbio do sono, transtorno do déficit de atenção, a hiperatividade, muitas vezes a impulsividade, a agressividade, que às vezes pode acontecer, mas é muito comum a hiperatividade, e isso é uma coisa extremamente importante que seja amenizado para que as terapias consigam avançar, para que de forma comportamental se consiga fazer algumas mudanças. Associado a isso, quando eu falei das terapias, nós temos também inúmeras outras terapias, pedagógica, psicopedagógica, né, que estão linkadas e que auxiliam muito para que as coisas melhorem nas pessoas, nas crianças que têm a condição chamada de transtorno do espectro autista, né? Vocês estão vendo que eu estou falando muito na palavra condição, é para que entendam que não é uma doença, porque ela é chamada de uma condição. A gente nasce com um transtorno, certo? Um transtorno neurobiológico, que é uma condição que leva ao transtorno do espectro autista, certo? É genético o transtorno do espectro autista? Sim e não. Há componentes genéticos. Existem muitas crianças que têm transtorno do espectro autista, né, que têm condições genéticas que levam ao transtorno do espectro autista. A gente chama isso muitas vezes de transtorno do espectro autista sindrômico, porque há alguma alteração onde o transtorno do espectro autista aparece. Existem as crianças que têm o transtorno do espectro autista idiopático, onde a criança nasce com aquele transtorno do espectro autista sem uma outra condição por trás. As condições mais comuns que levam ao transtorno do espectro autista são a síndrome de Down e a síndrome do X frágil, que é muito comum em meninos, né? Certo? Então, as comorbidades associadas a um diagnóstico precoce melhoram muito a qualidade de vida. Mas existe uma coisa que é o mais importante nisso tudo, que se chama empatia. Nós precisamos entender que porque as pessoas são diferentes, entre aspas, do que nós, elas não devem ser tratadas de uma forma diferente. Nós devemos incluí-las na nossa sociedade, nós devemos trazê-las para perto de nós. É nossa obrigação enquanto sociedade entendê-las, é nossa obrigação enquanto sociedade ajustá-las à nossa sociedade, ajudá-las, contribuindo para o seu crescimento, contribuindo para que elas permaneçam na escola regular, contribuindo para que tenham uma educação adequada. Tudo isso faz parte e deve fazer parte do transtorno do espectro autista. O tratamento do transtorno do espectro autista passa pela família, pela escola, pelas terapias e passa, sem dúvida alguma, pela sociedade. Dia 2 de abril, dia da conscientização internacional sobre o transtorno do espectro autista.